E tem mais uma denúncia de importunação sexual contra o empresário Israel Bandeira Leal Neto. Em 2022, ele teria feito a mesma coisa com uma estudante de psicologia e a mãe dela. Ei, uma dessas vítimas está aqui, ao vivo. É isso mesmo, está em nosso estúdio. E é com ela que nós vamos conversar agora. Vamos preservar a imagem, mas preciso começar agradecendo pela coragem dela também. De hoje, depois de ver a exposição e a coragem da também vítima Larissa, vir ao nosso programa, ao vivo, externar o que sente e falar o que aconteceu. Mais uma vez, muito obrigada a você. E eu já começo te perguntando, como você se sentiu ao ver essas imagens e relembrar tudo o que aconteceu com você? Quando eu vi as imagens, na verdade, a gente não tinha visto realmente com relação a jornais ou algo do tipo. A gente recebeu, na verdade, também essa notícia pelo WhatsApp, pela aniversariante, que aconteceu o caso comigo e com a minha mãe. Nós estávamos no aniversário e a aniversariante foi quem mandou para a gente, pelo WhatsApp, o vídeo. Mandou para minha mãe, na verdade. E quando minha mãe viu, abriu o vídeo, foi que ela disse: parece o mesmo cara que fez isso comigo no dia do teu aniversário. E ela confirmou, não, realmente é ele. E imediatamente ela mandou o vídeo para mim. E quando eu vi, o sentimento que surgiu realmente foi um sentimento de raiva, de a mesma pessoa estar fazendo isso de novo, no mesmo local, com uma outra pessoa. E imediatamente a gente acabou fazendo postagens, também no Instagram. No caso, a minha mãe postou realmente num grupo fechado, dizendo que queria que a justiça fosse feita. E eu acabei fazendo a mesma coisa. Só que no meu caso também repercutiu de uma forma que eu não estava imaginando. O meu post nos stories do Instagram acabou repercutindo também muito. E algumas pessoas vieram falar comigo, mas a intenção realmente naquele momento era prestar um apoio à Larissa e fazer também com que a justiça fosse feita. Nós acabamos de ver e acompanhar os detalhes de tudo que aconteceu com a Larissa. Ela externa não somente o fato, mas também o que sentiu. O sentimento é o mesmo? Sim, o sentimento realmente é o mesmo. No caso, eu e minha mãe, a gente se sentiu muito impotente naquele momento, de medo e de dúvidas, sobre se valia a pena ou não falar sobre isso, por muitas vezes não se resolver, E naquele momento, quando aconteceu com a gente, dentro do elevador também, a gente ficou muito desacreditado do que estava acontecendo, pela esposa dele estar no elevador também, com a gente. Então, a gente não acreditava, que realmente ele estava fazendo aquilo, sendo que ela estava lá. Então, a gente ficou muito, muito na dúvida, se falava alguma coisa. E quando aconteceu comigo, inicialmente, eu fiquei calada. Depois, aconteceu com ela. Ela também ficou calada. A gente só veio comentar sobre o assunto quando a gente chegou em casa, uma com a outra. Mas a gente realmente não sabia o que fazer ou como fazer. E a gente realmente preferiu acreditar que não iríamos mais encontrá-lo, porque a gente realmente não conhece essa pessoa. E acabamos deixando passar. Eu confesso que a sua informação me deixou bastante impactada. Eu acredito que quem está em casa acompanhando neste exato momento também. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente o que de fato aconteceu. Como foi? A gente estava no aniversário, num apartamento residencial. Ele era um dos convidados, junto com a esposa. Mas a gente não conhecia, nem tinha contato com nenhum dos dois. E eu e minha mãe estávamos indo embora, do aniversário, e fomos pegar o elevador para poder solicitar um carro de aplicativo, na portaria. Eles também foram,
junto com a gente para o elevador, porque eles também iam embora. E eles entraram primeiro. Ele e a esposa entraram primeiro no elevador, ficaram no fundo, e eu e minha mãe a gente entrou em seguida. E ficamos mais à frente. Ele estava atrás de mim e a esposa estava atrás da minha mãe. E eu percebi que ele sempre fazia um movimento rápido para frente, né, para ficar um pouco mais perto de mim, talvez para tentar cobrir a visão da esposa, não sei. E nesse momento foi que ele passou a mão embaixo da minha saia. Quando ele passou a mão embaixo da minha saia, tentando já passar a mão e me apalpar, eu me assustei e fui para frente. E aí, do que eu me assustei e fui para frente, eu dei uma olhada assim rápida, mas ele também já se afastou, disfarçou e tal. E eu fiquei calada e fiquei com os olhos fixos na porta, esperando a porta abrir. Mas eu percebi que ele fez um movimento de troca, né? Ele saiu de perto de mim e foi para mais perto da minha mãe. E aí eu realmente não observei, não prestei muita atenção no que ele fez com a minha mãe, porque eu estava olhando para a porta, esperando que a porta abrisse. Mas eu percebia que ela fazia uns movimentos meio de incômodo, né? E aí foi que ela disse, depois que a gente chegou em casa, que ele tinha passado a mão nela uma vez, ela se afastou e ele pegou e apertou, né, na segunda vez. E aí quando a porta abriu do elevador, a gente saiu, né, andando um pouco mais rápido, mas a esposa dele passou mais à frente da gente, ela ficava mais adiante, né? Ela andando na frente, nós duas atrás e ele um pouco mais atrás. E aí até o percurso do caminho do elevador até a saída do prédio, onde a gente ia pegar, né, o Uber, ele vinha acompanhando. Ele vinha bem colado, assim, tentando realmente ficar mais perto. E aí, nesse momento, ele tentou de novo. Ele passou a mão de novo na minha mãe. E a minha mãe acelerou um pouco mais o passo. E aí, a última vez, né, ele chegou a tocar nela umas 4 vezes. E aí, a última vez que ele chegou a tocar nela foi realmente quando a gente estava indo entrar no Uber. Ele veio novamente mais perto dela, passou a mão nela de novo e ela entrou rapidamente no Uber. E quando ela entrou no Uber foi que ela exclamou, né, bem alto, se questionando se ele estava louco. Ele se assustou e entrou no outro carro junto com a esposa. E aí nós duas entramos no Uber e ela ficou me perguntando se eu não tinha percebido nada, mas eu ficava calada o tempo todo. E aí só quando a gente chegou em casa que ela foi realmente relatar o que tinha acontecido e se questionando realmente se ela estava realmente vivendo aquilo pela esposa estar com a gente no ambiente. Foi que eu contei que ele tinha feito a mesma coisa comigo primeiro. E aí a gente comentou com alguns amigos e familiares, mas pelo medo e pela essa questão de realmente não querer ficar tocando no assunto e achar que não veríamos mais ele, a gente deixou o assunto morrer e seguimos, né? Enquanto você falava, até o ar me faltou aqui. Só de imaginar essa cena realmente é um terror. E para você que não entende o que é isso, provavelmente você não é mulher. Porque todas nós, neste exato momento, ao ouvir o relato dela e acompanhar o que a Larissa passou nessas imagens que você vê agora, todas nós estamos vivendo dias de terror. Nós não conseguimos entrar em um elevador em paz, em um carro de aplicativo ou sequer atravessar a rua. Fila de supermercado, até em postos de saúde, seja lá onde for, nós estamos vivendo cenas de terror. Porque todos os dias mulheres são assediadas, todos os dias mulheres são desrespeitadas. E nós sabemos o que essa vítima sentiu. Nós sabemos o que a Larissa sentiu. Me faltou o ar por imaginar estar no mesmo ambiente, mãe e filha, e ser assediada diante da esposa do criminoso. Agora eu pergunto para você, a esposa dele, em algum momento, você acha que ela percebeu, ela fingiu não ver, ou ela também pode ser mais uma vítima? Realmente não sei. Eu não consegui focar muito na esposa dele no momento, mas eu acredito que ela não tenha percebido, né? Devido a ele fazer movimentos muito rápidos, né? Então era quase que imperceptível mesmo, inclusive por isso que a gente ficava se questionando, eu e minha mãe, se tinha mesmo acontecido ou não, porque eram movimentos muito rápidos. Então eu acredito que não, e eu espero que não, né? De que realmente ela não
tenha percebido e que ela não apoie esse tipo de atitude. Eu também espero que não. Sei e falo como mulher o quão difícil é, até porque ela pode ser mais uma vítima, né? Muitas vezes as mulheres nem enxergam o que de fato acontece. Agora, por que tanto tempo depois e como você conseguiu ter essa coragem para falar? Você denunciou ele agora? Sim, eu e minha mãe, nós fizemos, né, o boletim de ocorrência. A gente se questionou também o motivo de ter demorado tanto para falar sobre o assunto, mas é como eu já tinha falado, né, a gente achou que não nos depararíamos mais com ele e também por achar que não ia resolver falar sobre isso. E também o nosso intuito não é realmente tentar alguma coisa com isso com relação a ele. O nosso intuito, quando falamos agora, é realmente dar esse apoio e dar mais força e mais voz para o caso da Larissa, né? E incentivar mais as mulheres a realmente denunciarem no momento certo, não esperar tanto tempo como a gente fez, né? E entender que é um assunto importante, sim, que deve ser mencionado, sim, que deve ser resolvido. Quando você fez a denúncia, aliás, quando vocês fizeram a denúncia, vocês se sentiram acolhidas? Sim, durante todo esse processo, depois que realmente a notícia chegou a estourar, né? A gente não esperava, mas a gente recebeu apoio, sim, de amigos, até de pessoas externas que eu não conheço. Eu cheguei a receber algumas mensagens de algumas pessoas pelo Instagram, apoiando, né, incentivando, dizendo que realmente estavam felizes pela coragem de falar sobre o assunto. E lá no momento também a gente foi bem ouvido, bem acolhido. A gente também estava constantemente com o apoio e a companhia da nossa advogada. Então, a gente agradece o apoio de todo mundo. Neste exato momento, familiares de muitas outras vítimas estão nos acompanhando. E muitas vezes, por mais que sejamos empáticos, de fato só sabe quem passa, só sente quem é vítima. Eu gostaria que você falasse com as pessoas que nos acompanham neste exato momento sobre essa força, sobre essa coragem de tanto tempo depois denunciar. Porque no momento, quando aconteceu, vocês se sentiram, sem sombra de dúvidas, sem forças, sem sombra de dúvidas, sem coragem, para somente hoje ter tido essa atitude. E eu queria que você falasse com essas pessoas sobre a importância, mesmo tanto tempo depois, de denunciar. Sim, é muito importante, sim, a gente falar sobre o assunto e denunciar, porque, infelizmente, esses casos são casos que acontecem muito. Comigo já aconteceu várias vezes, com a minha mãe também já aconteceu várias vezes, em casos isolados, né, separados. Então, é importante, sim, falar sobre isso, é importante, sim, denunciar, porque nós somos enxergadas, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, como alguém que não vai falar, né, que eles podem fazer o que querem, na hora que querem, porque a gente tem medo ou a gente é fraca. E a gente tem que mostrar que não somos assim, nós somos fortes, nós estamos juntas nisso e temos que realmente buscar a justiça para que esse caso, quanto todos os outros, também sejam resolvidos. Eu sinto que hoje você está mais preparada. Eu sinto que hoje você realmente se sente forte para bater de frente com essa situação e com o que aconteceu com você, com a sua mãe, com tantas outras mulheres, somando a força da Larissa, dando voz e, de certa forma, buscando a justiça para que ela de fato seja feita. E é por isso que eu te pergunto neste exato momento. Você não quis aparecer na TV. Qual o motivo? Eu não quis aparecer exatamente por tentar realmente dar voz ao caso, né? E não necessariamente dar voz à minha imagem. Eu não acho que... Claro que é importante, sim, a gente mostrar, né, quem nós somos, quem está falando, mas eu acredito que nesse momento realmente o foco tem que ser buscar a justiça
com relação ao caso da Larissa e ao caso de muitas outras pessoas, e também pelo meu caso ser um caso que já é um pouco mais antigo, né? Então, eu acho que o objetivo maior realmente não é focar na minha imagem, sim focar no assunto. A você, o meu muito obrigada mais uma vez pela coragem, mesmo tanto tempo depois, de vir dar voz, de ecoar o seu sentimento e a nossa sensação de que a impunidade não pode continuar. Eu muito obrigada mesmo. A gente soma força com você. Espero que hoje vocês sigam em paz, sigam bem, porque, como eu falei, é um trauma que a gente carrega para a vida inteira. E eu também, como vítima, entendo muito bem o que é isso. Para você que acompanha a nossa programação e que acompanha este caso desde a primeira imagem que viralizou, a expectativa